O repórter Marcelo Matos e o cinegrafista João Pedro Montans, aqui da Jovem Pan, foram agredidos ontem durante a manifestação na zona oeste de São Paulo. Em áudio e vídeo, Afonso Marangoni. A equipe de reportagem da Jovem Pan foi agredida nesta quinta-feira durante manifestações contrárias aos alegados cortes na educação. O repórter Marcelo Matos e o cinegrafista João Pedro Montans foram cercados por cerca de 20 minutos na zona oeste de São Paulo. Tudo começou quando um homem xingou a equipe, o que incitou outros manifestantes. As hostilidades ocorreram durante o programa Os Pingos nos Is e foram transmitidas ao vivo. Eles vão, portanto, seguindo para cá, para chegar até a região da Avenida Paulista e finalizar esse ato no MAP. É o segundo ato. E a gente observa, claro, que toda a participação das pessoas, e a democracia é assim, né, Felipe? A democracia não sabe escutar, evidentemente o que fazer, né, Felipe? Então é isso que os caras falam e a gente, claro, com toda a democracia, vamos continuar aqui fazendo o nosso trabalho, né, Felipe? Em seguida, as pessoas se aproximaram e continuaram xingando e interferindo no trabalho do repórter. Tem o pessoal atrás de você, a gente está vendo, gritando fascista, fazendo L de Lula livre, e é bom a gente mostrar para deixar bem claro qual é o comportamento dessas pessoas. Falando palavrão, xingando o nosso repórter. Continuam hostilizando o nosso repórter que cumpre o seu dever. Agora estão peitando o Marcelo Matos. Eu peço, evidentemente, que o Marcelo Matos tenha cuidado aí com esse pessoal que parte para agressão física porque não tem um comportamento democrático, não sabem respeitar o diálogo e as ideias diferentes, sendo que estamos falando com um repórter de rua que está lá para informar, nem é um comentarista de opinião, e mesmo que fosse, que se dissesse as palavras necessárias por meio de argumentos e não por meio de xingamentos, que isso não é o correto aqui e nos nossos termos de comportamento. Mesmo com as agressões, a equipe de reportagem não parou de transmitir o que estava acontecendo. Então, Felipe, claro que a gente foi cercado aqui na estação, nesse momento, Oscar Freire aqui, e a gente vai sendo cercado aqui agora. Felipe, até uma questão de um sinal de resistência mesmo, né? Não da Jovem Pan, mas sim da imprensa, né, Felipe? Claro. A imprensa poder trabalhar e noticiar aquilo que está acontecendo na cidade de São Paulo. Não é uma questão da Jovem Pan, é uma questão da imprensa brasileira, a liberdade da imprensa, a liberdade de expressão. Acuados, o repórter Marcelo Matos e o cinegrafista João Pedro Montans precisaram entrar na estação Oscar Freire do metrô, mas mesmo assim as hostilidades continuaram. É difícil identificar os agressores, né? Estão com o rosto aí, esse filme está à disposição da polícia. A cobertura aqui da Jovem Pan fica à disposição das autoridades que colocaram em risco a integridade física do nosso repórter para identificar esses agressores. Diga aí, Marcelo Matos. Felipe, entramos aqui agora na estação Oscar Freire, justamente dá para poder perceber que nós estamos cercados aqui mesmo, né? E contamos agora com apoio aqui, evidentemente, da linha 4, né? Da via 4 aqui, dos homens aqui de segurança, mas de fato fomos acuados simplesmente por fazer o nosso trabalho e informar da manifestação de hoje, e uma total covardia até. Estou eu e o João aqui fazendo essa reportagem e muitas pessoas nos cercaram. Felizmente não houve nada pior. Para o repórter Marcelo Matos, o episódio é um ataque à liberdade de imprensa. E esse episódio não é contra a Rádio Jovem Pan, não é contra o Marcelo Matos, contra o João, o cinegrafista. Isso é contra a imprensa brasileira, contra a própria democracia do país. A imprensa, ela tem que ter o direito de ir para a rua, fazer o seu trabalho, relatar aquilo que está acontecendo, sem ninguém lhe cercar, lhe acuar, lhe xingar, segurar no braço, apertar a orelha, ameaçar o tempo todo, inclusive uma agressão física, né? Então, como é que pode uma pessoa que defende a educação me chamar de fascista e ter um comportamento como esse, extremamente violento, se ela nunca me viu na vida? Em nota, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão repudiou as hostilidades e intimidações à equipe da Rádio Jovem Pan. A ABERT destacou que a atividade jornalística é fundamental para a sociedade, que tem o direito de ser informada sobre fatos de interesse público. A entidade entendeu que a atitude dos manifestantes demonstra intolerância e total desconhecimento do papel
papel da imprensa. A Aberte reafirmou a defesa intransigente da liberdade de expressão e do direito do brasileiro à livre informação. A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo também repudiou o ato de hostilidade contra Marcelo Matos e João Pedro Montans. A Abrage afirmou que é inaceitável que jornalistas sejam atacados em pleno exercício da profissão. O texto prossegue dizendo que a discordância a respeito de linhas editoriais, quaisquer que sejam, não pode culminar no comprometimento da segurança de profissionais da imprensa. A associação destacou que sem o trabalho jornalístico, nem sequer haveria material com o qual eventualmente discordar. Os atos em razão do contingenciamento de recursos para a educação foram registrados em ao menos 25 estados e no Distrito Federal. O Ministério da Educação informou em nota que nenhuma instituição pública de ensino tem prerrogativa legal para incentivar movimentos político-partidários e promover a participação de alunos em manifestações. O MEC sustenta que professores, servidores, funcionários, alunos, pais e responsáveis não são autorizados a divulgar e estimular protestos durante o horário escolar. Alexandre, temos que reiterar aqui que as imagens da Jovem Pan estão disponíveis para qualquer autoridade, porque essas pessoas precisam realmente sofrer punições, porque é inaceitável. O Marcelo estava lá fazendo o trabalho, ele, o cinegrafista da Jovem Pan. Felizmente nós temos as imagens, né, para que as imagens sejam usadas nesse sentido. Agora, eu faço uma referência que eu já fiz aqui mais cedo: nenhuma palavra do Sindicato dos Jornalistas até agora. Quando o Lula fez aquele circo antes de ser preso, naquela oportunidade a situação foi ainda mais complicada, jornalistas foram agredidos e o sindicato não fez absolutamente nada. Em primeiro lugar, toda a solidariedade ao nosso companheiro Marcelo Matos, que é uma das pessoas mais gentis e educadas que eu conheço. É um absurdo o que aconteceu com ele ontem. E por pessoas que ficam gritando, chamando os outros de fascistas, né? Que é uma típica projeção freudiana, né? Quer dizer, as pessoas tomam uma atitude fascista e chamam os outros de fascista. E dá para, infelizmente, imaginar o que daria se essas pessoas estivessem no poder, né? Se essas pessoas estivessem mandando no Brasil. Eles só, como andando na rua, eles têm esse tipo de atitude sem poder, imagina com poder. Então tem que tomar muito cuidado. A nota que foi lida agora, explicando que você não deve agredir quem pensa diferente de você, é impressionante ter que lembrar isso para pessoas adultas, né? Será que realmente, quer dizer, em que ponto que a gente está, que a gente tem que lembrar a adultos que você não pode bater no coleguinha que pensa diferente de você? É um absurdo. E gente que supostamente estaria defendendo a educação. Então, me lembrou, até vendo essas imagens, me lembraram aquelas imagens de 2011, quando a repórter da CBS, a Lara Logan, estava na Praça Tahrir, no Egito, e foi agredida e cercada por jihadistas, extremistas islâmicos, que inclusive agrediram a moça. Foi uma coisa horrorosa. E isso, infelizmente, acontece, faz parte, infelizmente, da profissão do repórter de rua, de quem está no dia a dia da notícia, cobrindo, mas toda a solidariedade ao nosso companheiro Marcelo Matos, que é uma pessoa maravilhosa, que todos nós aqui da rádio temos muito carinho por ele, e não mereceu passar o que passou, e eu espero realmente que as autoridades tomem as providências necessárias. Quanto à direção e os líderes da manifestação, eles podem estar gritando: a gente não tem nada a ver com isso. Tá ótimo, prova, condena essas pessoas publicamente e ajuda a identificar quem fez. Se vocês fizerem isso, a gente pode começar a acreditar que vocês não incentivam e não tem nada a ver com isso.